Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Nossa casa como história e hospital. Educa, trata, instrui até que é preciso. Eu sou Marcelo, e aqui no nosso lado tem nosso irmão Jeová Carlos, meu Santo Espírita, União Espírita de Jesus, lá que eu peço. Vamos aos avisos durante o carnaval. Carnaval, quarta-feira, palestra normal, tá? Sábado também, sábado tem palestra, no domingo não tem atividade. E aí na quarta-feira e cinzas, volta da normalidade. Para a evangelização, a gente está aberta a discussão para a evangelização de campo juvenil. Quando tiver interdição, tudo lá na livraria, que é isso, se melhor alguma das idades, e onde vai ser inserido dentro de cada classe. A idade. Vamos falar com o Cristina, é diretora do está passando aí informação. Hoje eu estou trazendo uma mensagem aqui, um mix de mensagem. Estou seguindo uma mensagem da irmã Sheila, que eu li, até interessante. Uma mensagem bíblica de Mateus, capítulo 12, 43 e 45. Eu diria até que os irmãos que eu ensinamento sem entender. Fala assim, quando o Espírito sai de um homem, ele é mente, está a vagar por lugares áridos e procura um repouso. Só que não acha. Diz então, voltarei para casa onde saí. E voltando, encontra vazia, limpa e pecado. Vai então buscar 7 outros piores que ele. E entram nessa casa, se estabelecem. E o último estado daquele homem, então vai ser pior do que o primeiro. Então, é a casa mental, né? Quando ele estava, após a saída, aí compara o conceito espírita. A gente vem para o tratamento espiritual, aí a espiritualidade vem tira aquele nãozinho por um tempo, para que nós possamos ter aquele discernimento de pensamento e acerto em comportamento. É o estado que a gente está. Então, mais ou menos isso. Aí a mensagem de Manchina fala mais ou menos do nosso comportamento assertivo que nós devemos fazer para a nossa casa mental estar sempre limpa, adornada e comprometida com algo, né? Fala assim, ó. Há 3 atitudes que podem te ajudar a alcançar mais paz por dentro. A prece sincera abrirá teu coração, a fim de estabelecer os contatos com as energias do mais alto. Então, parece. O trabalho no bem te permitirá higienizar a mente e te conduzirá a conquistas humanas. Trabalho. O amor dos sofredores te auxiliará a vencer a ti mesmo, para que encontre o Pai em teu coração. Para esse trabalho, amor constitui a receita exata para que a luz do teu espírito se ele iluminando os teus passos. Cada um, como no exemplo Cristo, trabalho, prece de amor ao próximo e nossa casa mental está sempre no lugar certo. Vamos fazer uma prece e aí o nosso Senhor vai falar sobre como a doutrina espírita pode contribuir para o progresso. Nosso irmão que a gente tem como foi militar, esse homem é muitas funções. Então, já foi militar, professor, jogador de futebol, pai, homem palestrante desde 20 anos de idade. Hoje a gente vai aprender muito também. Vamos lá, então, prece e tal, tá? Depois segue para o outro irmão. Jesus, habita, Senhor, em nossos corações, faz morada dentro de nós, ilumina, Senhor, nossos passos. Seja, Senhor, o nosso cajado para que nós possamos sempre ter nos amparar.
porque tu não vai desamparar, não deixa por ninguém entrar. Então, nós estamos com você. Encoraje Jesus diante das dificuldades terrenas, sabendo que tudo são provas e expiações, mas que tempo não que nós possamos a cada momento tirar um ensinamento desse ensinamento, a fim que nós possamos dar o testemunho da superação. Porque nós somos Senhor Deus filhos, nós estamos disponíveis para superar, para aprender, para amar e querer. Paz, muitas vezes, é sincero. Dá para ouvir lá atrás? Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente, nessa casa de paz, de luz, uma casa espírita, que tem a obrigação e a finalidade de estudar, divulgar e praticar a doutrina do Espírito. Hoje nós vamos trabalhar especificamente a pergunta 799 do Livro dos Espíritos. Está aqui, e quando vocês retornarem para os vossos lares, é importante que vocês possam voltar para ela com mais calma, com mais tranquilidade, com mais fé, e aí refletir sobre a pergunta, a resposta e o que nós vamos dialogar hoje aqui. Porque o mais importante é que nós possamos fazer a nossa reflexão e, a partir dessa reflexão, se acharmos lógico, coerente com os nossos princípios e esses conteúdos que estão contidos nesta pergunta e nas suas respostas, possam, de alguma forma, voltar para nós, alterando a nossa forma de ver o mundo, sentir o mundo, agir no mundo, que é o que é mais importante. O conhecimento espírita, ele entra, expura a nossa personalidade e permite que nós possamos ser seres humanos melhores. Seres humanos melhores. Isso é que é o mais importante da nossa vinda até o centro espírita, que é a casa de Jesus. Eu gosto sempre de trabalhar, e assim você me permite de uma forma um pouco mais didática, falando rapidamente de alguns princípios fundamentais, para que nós possamos entender e entender a lógica da pergunta. Por exemplo, o primeiro princípio em doutrina dos Espíritos é Deus. Deus. Pensamento supremo. A causa primária de todas as coisas. O Criador incriado. Tudo que existe a partir de Deus. A sua vontade de criar. Bom, uma segunda situação importante para nós espíritas é que nós somos espíritos. E enquanto espíritos, nós sabemos, não cremos, mas sabemos que existe o que se chama a reencarnação, que nos permite transitar, migrar em corpos, para que um dia possamos estar em condições de evoluir, não mais nessas circunstâncias, encarnar em corpos físicos, já no estado angélico apostélico. A reencarnação nos diz, inclusive, o porquê das nossas tendências negativas e o porquê das nossas tendências positivas também. Quando a gente se estuda, quando a gente procura saber o que das minhas tendências,
Por que eu me aborreço assim? Por que eu faço isso? Por que eu apoio? Segundo a gente refletir. Então, nós já temos uma indicação de alguns processos nossos passado. Ok? Uma outra situação importante que a gente verifica em doutrina dos Espíritos é lei de causa e efeito. Quem confere, o que deve será ferido. Muitas vezes, renasce entre nós um ser, menino ou menina, ainda criança, com problemas gravemente na área física. A doutrina dos Espíritos dos Filhos, por exemplo, que quando a gente, numa existência, bebe tanto bebidas alcoólicas que nós estragamos o nosso sistema. Então, você lesa o seu corpo espiritual e vai gerar no futuro um corpo material também lesado na área que ele foi lesado. Compreendendo? Aí nós começamos a perceber a lógica da lei de causa e efeito. Aquela criança não fez mal a ninguém, porque ela nasce toda daquela esterilidade. Isso, e outras vezes, o quê? Veja. Ok. Então, lei de causa e efeito. Reencarnação. Deus. E aí vem uma outra também. Pluralidade. Pluralidade dos estudos radicais. A gente verifica, por exemplo, as últimas reportagens e as últimas comunicações oficiais, por exemplo, no Inter, dizem o seguinte, que hoje mapeado existe aproximadamente 2 trilhões de galáxias. Mapeados hoje existe aproximadamente 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia de 200 a 400 milhões ou mais de estrelas. Cada estrela com alguns planetas. E isso fica mapeado hoje, com a tecnologia que se tem hoje. Daqui a 20, 30, 40, 100 anos, o que vai ter de mapeamento aí que vai mostrar muito mais. E a pergunta é, só existe inteligência aqui? Só existe aqui inteligência aqui? É impossível. É impossível. Sendo que a doutrina dos Espíritos já nos mostra isso desde o momento que ela foi codificada por Allan Kardec, superando aquela ideia do geocentrismo da Terra como centro do universo. Superando aquela ideia de que a inteligência, seres inteligentes só existem aqui na Terra, porque Deus criou o universo só para o homem terrestre. É uma ideia infantil, mitológica. Ok? Então, entendendo essas questões, compreendendo-as, aí a gente vai chegar a entender a pergunta de Allan Kardec. De que maneira o Espiritismo pode contribuir ao progresso? De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? O Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia com rebatimentos morais que diz da religião. Ok?
E enquanto a ciência mostrou a existência dos espíritos, e enquanto a filosofia traçou alguns princípios fundamentais, entre outros, é o princípio de que você prepara a terra que um dia você vai habitar. Você vai colher no futuro o que você vai plantar hoje. Mas você está colhendo hoje, pela lei de causa e efeito, o que você plantou ontem. Se foi erva daninha, vai colher espinhos. Mas se for flores, vai sentir o odor das flores lá na frente. Ok? Então, quando o professor Allan Kardec nos diz como, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade? E o que é a humanidade? É um conjunto de indivíduos. Então, como o Espiritismo pode contribuir para o teu progresso, para o progresso da senhora, para o meu progresso? Como? Um conceito. Allan Kardec nos diz, por exemplo, em diversos momentos, ele diz: o mais lindo da doutrina dos Espíritos não são os fenômenos, não é a materialização de um espírito, não é a comunicabilidade. Porque muitas vezes a gente pega o espírito e comunica com o espírito, mas não se transforma. O Senhor Allan Kardec nos diz: o mais lindo do espírito, Senhor, é a sua filosofia. Que quando internalizada, ela altera nossa forma de agir e de ver. E agir no mundo e ver o mundo. De sentir o mundo. A sua filosofia. Então, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o mundo? Quando eu internalizo, após uma reflexão, os princípios filosóficos da doutrina dos Espíritos e considero-os lógicos, racionais, factíveis, coerentes com os meus princípios, então eu os assumo como meus e volto para o mundo de uma outra forma, de uma outra maneira, com outras atitudes. Ok? Vamos ver agora a resposta dos Espíritos. Ele fala o seguinte: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, fazendo os homens compreenderem onde está seu verdadeiro interesse. Eu vou ler toda a resposta para depois nós irmos comentando paulatinamente, porque existe uma reflexão mais pormenorizada, por exemplo, que tange ao conceito de materialismo. Então, só um pouquinho. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Mas esse materialismo que vai ser destruído, aonde ele está? Aonde ele está? Nesse primeiro momento. Dentro de nós. Dentro de nós. A nossa formação
os nossos conceitos ou preconceitos é que fazem com que nós possamos ver e interpretar o mundo. Ok? Se você tem um preconceito e pensa que ele é um conceito, você vai interpretar o mundo da forma daquele preconceito, pensando que é um conceito, e você está totalmente fora dos conceitos superiores. Mas você não sabia, errava muitas vezes por ignorância. Então, esse materialismo aqui, que está aqui também, aqui, ele se expressa em termos emocionais e se expressa em termos cognitivos, em termos mentais, em termos de conceitos, em termos de palavras, em termos de interpretação do mundo. Ok? A gente também um pouco. E continua os espíritos respondendo a Allan Kardec. A vida futura, não estando mais encoberta pela dúvida, fará o homem compreender melhor que pode, desde agora, no seu presente, preparar o seu. Preparar o seu futuro. Os filósofos do passado já nos dizem, por exemplo, que natura não faz salto. A natureza não dá salto. Tudo é uma construção. Eu sou fã do basquetebol. Aí eu estava vendo uma reportagem sobre Michael Jordan. E o pai dele foi jogador de basquete, teve anos baixos. E ele prometia ao pai dele que ele seria bem muito bom. Ele começou a treinar 10 horas por dia. 10 horas por dia. Arremessando todas as faces da quadra, até automatizar pensamentos, movimentos e pulso. E não pensar mais quando for jogar bola no cesto. Na cesta. Tão automatizado ele. E se transforma. Então, não, a natureza não dá salvo. Tudo é uma quê? Construção. Sua. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma criança que senta o piano e toca a sinfonia, toca um adágio, toca uma melodia ao piano que ela nunca aprendeu. Nessa existência, significa dizer o quê? Reencarnação. E esta criança, em vidas passadas, como espírito encarnado, ela desenvolveu um desenvolvimento nas teclas que, mesmo no novo corpo, o mergulho da carne não foi capaz de impedir que o espírito, que é sempre o espírito que tem a consciência, a vontade, a emoção, a ideia, o pensamento, que diante daquele fenômeno chamado piano, ele entra no estado mental. Então, de tanto equilíbrio com aquela peça de harmonia que toca, sem pensar que está fazendo nada, apenas tocando. Porque tu sabes? Eu não sei. Você sei aqui. Essa pecinha aqui, entenderam, gente? Então, isso é reencarnação. É reencarnação. Então, não existe essa situação. Aí, quando nós temos essa consciência da vida futura,
Aí, a consciência, a nossa consciência exige de nós uma mudança. Uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a consciência. O conhecimento, por exemplo, existem muitos médicos que fumam. Eles conhecem que o fumo, que as centenas de substâncias químicas que existem no cigarro prejudicam os alvéolos, de com o passar do tempo, petrificam os alvéolos, fazendo com que o fumante perca a qualidade da sua capacidade de respirar. E aos 60 anos, ele não consegue mais brincar de velocípede com o seu neto, porque ele não consegue mais aguentar a velocidade do neto. Não consegue mais ir para uma praia brincar com o filho, porque ele está com dificuldade respiratória. Então, uma coisa é o conhecimento, a outra coisa é a consciência. O que é a consciência? Traz conhecimento. E o conhecimento é tão profundo em você que você repetindo chegou na sua lógica e você diz: vou mudar de atitude. Aí, na mudança de atitude, consciência. Porque uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a consciência. Vamos seguir. Ainda na mesma resposta, veja o que a resposta vai exigir de nós, cada vez mais, uma capacidade científica. Porque os espíritos melhores estavam dizendo lá que atestem. Porque aqui tem muita coisa, muita. Ele fala o seguinte: ao destruir os preconceitos de seitas, de caças, de raça, ensina aos homens a grande solidariedade que deve unir-os como irmãos. Aí os espíritos bateram forte. Quando a gente faz uma reflexão e vai estudar. Porque nesse momento você vê, ele tem um cheiro de seitas, ele não é outra coisa, não. Estuda. Deixa eu ver aqui agora. O que é que eles querem de nós? O que é que eles estão nos induzindo? O que é que eles estão nos mostrando? Que nível de estágio consciencial eles esperam que nós alcancemos para estarmos nessa grande solidariedade que deve unir todos os povos. O Espiritismo não é simplesmente uma religião. O desdobramento dela é uma religião. Desdobramento. Mas o Espiritismo é uma ciência com uma estrutura filosófica extraordinária. Como diz Allan Kardec. O mais importante da doutrina é o seu aprofundamento filosófico. Quem se aprofundar e entender nunca assume uma nova atitude. Ok? E aí a gente vai conversando um pouquinho sobre isso aqui agora. Seitas, castas e raças. Quando chegar o tempo, meu irmão, eu tenho 5 minutos até a pessoa. Já chegou o 5 minutos? É a cameira, né? Ai, filho.
Bom, aqui agora é importante, muito importante, profundamente importante para todos nós. Porque nós estamos inseridos no mundo. Nós, espíritas, estamos no mundo. Nós não estamos no mundo à parte. Nós não podemos fechar os olhos. Nós não podemos ficar fora do contexto. Mas a minha parte não quer envolver com muita coisa. Quando você se omite aqui, a onda lhe alcança. E a omissão sempre é um estado de injustiça. Alguém foi injusto. Você deixou alguém ser injusto, a injustiça lhe alcança. Lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. De que maneira? Eu estou voltando, espera aí, Fel. Vamos lá. Materialize suas articulações. Materialize sociologia. Materialismo. Pode ser, tem dois viéses do materialismo. O primeiro viés é o valor cultural e o segundo viés é o valor metodológico. O valor cultural é quando, em sociologia, se estuda de que o acúmulo de bens materiais identifica uma pessoa e a torna um ser que vai ter a sua identidade. Então, a identidade daquela pessoa, o bem-estar daquela pessoa, a alegria daquela pessoa, a felicidade daquela pessoa é acumular, é ter bens materiais. Ok? Tudo dela. O bem-estar, olha, rapaz, eu não consigo comprar um carro esse ano. Poxa vida, eu estou arrasado. Não consegui comprar o carro. Estou arrasado. Como é que meu vizinho vai me olhar? Minha filha começou a ficar liso. Porque ele está comprando um carro esse ano. Todo ano ele compra. E esse ano não comprou. Ele vai ficar envergonhado. Não vai mais poder conversar com ninguém. Vai ficar assim, até comprar. Aí quando ele compra de sorriso aberto, né? Tranquilo. Volta a sua autoestima. Alegria. Tinha uma selfie com um carrão, né? Olha aí, um carrão, filhão do papai. É isso aí. Pô, esse é o viés. O outro viés é quando o materialismo é utilizado como metodologia para se estudar a sociedade. Todos os fenômenos que envolvem a vida social. É aí que vem, por exemplo, o materialismo histórico e algumas teorias que falam, por exemplo, do Capital de Karl Marx e Engels. Um enquanto fenômeno metodológico para analisar a vida social e o outro é como um fenômeno cultural em que o indivíduo só se sente bem, só se sente tendo, ganhando. Bom, ok? Além disso, o materialismo dos fins, em sua gênese, que não existe nada além da matéria. Pensamento, sentimento, o amor, o sacrifício dos pais para os filhos, os netos, se dá em virtude dos arranjos das células, celulares.
dos neurônios, não mais. Morreu o corpo, morreu ali. Então, por esta perspectiva, para ser feliz e ficar com a autoestima lá em cima, pouco importa se eu vou matar um povo. Eu quero que as minhas empresas cheguem lá e dominem tudo e ganhem tudo. Mais forte possível. Eu quero escravizar. Existem diversas formas de escravização. Compreendendo, gente? Então, quando se tem essa perspectiva do materialismo, você, mesmo falando em Deus, vai ter sua cabeça girar em torno do ter para ser, para pensar que é cada vez melhor. Então, mesmo falando em Deus, mas as suas atitudes enquanto indivíduo são atitudes materialistas. Materialistas. E aí existem diversas circunstâncias que esses fenômenos acontecem e que nós precisamos ficar profundamente antenados com os nossos comportamentos, com as nossas palavras, para identificar que em nós ainda simboliza o materialismo. E aí é um processo de autoeducação. Um processo de autoeducação. Você se reeducar. Você se reeducar. Para isso, você precisa entender os conceitos, os princípios e começar a se autoanalisar em suas atitudes diárias, em suas palavras, em suas colocações diárias. Aí a gente vai perceber se o que está ignorando a gente ainda é o materialismo ou é o espiritualismo. O espiritualismo. E dentro do espiritualismo, o espiritismo. A lógica espírita. Porque o materialismo, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Mas dentro do espiritualismo existem diversas vertentes. E uma dessas vertentes é o espiritismo, a filosofia espírita. E o que é que a filosofia espírita nos diz? O que é que a filosofia espírita nos diz? Por exemplo, se a gente estuda um fenômeno de xenofobia, eu preciso olhar esse fenômeno xenofóbico e interpretar à luz da doutrina dos espíritos, da filosofia espírita, e trazer o problema para a minha cabeça e a reflexão. Eu sou renascido no Brasil. Eu já existo antes do Brasil existir. Eu já existia. Já tive existências, encarnações, em diversas partes, em diversos fóruns. Já falei em dialetos, já falei em idiomas que não são mais falados hoje. Aqui no meu inconsciente. Então, quando eu vejo uma política xenofóbica contra milhões, não, porque eu já passei por lá. E posso um dia voltar para lá. Porque ninguém garante que a gente vai só reencarnar no Brasil e que não é legal. Porque o espírito vai evoluir e ele vai reencarnando diante das suas necessidades de aprendizado da eternidade, o universo. O universo.
Ok. Inexistência em termos espíritos, materialismo. Apenas uma vida é o aqui e agora, depois daqui mais nada. É egoísmo que a lógica do domínio pelo poder da força, armas de economia. Armas de economia. Lá no passado, as lutas eram do taco. Hoje, as lutas são diacônicas. Aqui, espada, faca. Compreendemos a lógica materialista do domínio, do poder. Eu. Essa lógica é uma lógica inversa da fraternidade no universo. A vida futura, por exemplo, coloquei aqui algumas imagens para que a gente possa só repetir sobre elas rapidamente. Quando eu sei da vida futura, eu vou articular as minhas atitudes diante do mundo, diante do mundo dos seus fenômenos, permitindo que eu possa criar um ambiente para mim. Amanhã, quando eu aqui. E aí, depois aqui uma criança plantando uma plantinha, para que ela possa aqui voltar e colher dos seus frutos. Colher dos seus frutos. A vida futura me dá essa certeza. Eu vou colher lá na frente o que eu semeei. O acolhimento. O acolhimento a quem sofre. O acolhimento a quem sofre. Qualquer tipo de dor, qualquer tipo de aflição, o acolhimento. Se eu acolho o outro no futuro, lá na frente, numa outra encarnação, sofrendo, sozinho, e de repente alguém vem, como se fosse Deus mandando um anjo, vem lhe acolher, vem lhe abraçar. Ele que vem nos dar essa certeza do futuro. Preconceito sempre. Trouxe aqui algumas imagens, só para que a gente possa entender como isso precisa ser erradicado do comportamento humano. Humano. Se nós estudarmos direitinho a doutrina dos espíritos, a sua parte filosófica, e verificarmos com Kardec. Kardec nos diz, durante muitos séculos, talvez até milênios, a religião foi utilizada para dominar e controlar os povos. Ok? Então, uma religião que tem supremacia numa região, ela vai combater outras religiões, que é o quê? É a dona do poder. É ela que manda. Então, mas outras estão sendo o quê? Seitas. E não religiões que merecem respeito. E ainda temos tanto. E basta refletir e verificar como eu posso, eu espírita, modificar a minha visão e agir no mundo. Aí eu trouxe aqui a noite de São Bartolomeu.
que aconteceu em 1572, na França. Os reis católicos, comandados por Catarina de Médici, organizou a matança de centenas de huguenotes, eram os protestantes. Em as casas dessas pessoas foram invadidas de madrugada à noite e eles foram assassinados em nome da supremacia de uma religião. A casa que diz, olha, durante séculos a religião foi utilizada para dominar os povos. A noite dos cristais quebrados aconteceu sempre no século passado, lá na Alemanha. E na Áustria, entre 9 e 10 de novembro de 1938, quando os judeus, diversos deles, e mais de 1.400 sinagogas foram pesadas e arruinadas até as cinzas. O Alto de Fé em Barcelona, em 1861, quando mais de 300 livros enviados para a Espanha, de Allan Kardec, livros velhos, esses livros foram queimados pela Inquisição Católica. Só trouxe aqui imagens de fatos que podem ser descritos. Então, como? E aí lá atrás, lá, ao destruir os preconceitos descendentes. Olha aí, o que é que o Espiritismo pode nos ajudar a fazer? Nós superarmos os nossos preconceitos discentes e sermos pessoas mais leves, mais autênticas, mais humanas, mais fraternas, mais respeitosas. Preconceito de casta é uma forma de discriminação e exclusão baseada na origem familiar e hereditariedade. Por exemplo, você nasceu naquela casta, você não vai sair mais, você não tem salto ou progresso social. Saltos ou progressos sociais. E aí onde é isso? Onde os espaços que têm as castas da sociedade indiana, né? Ela foi construída em cima das castas. Mas as castas, ao longo do tempo, elas mudaram de configuração. Mudaram um pouco de configuração. Nós temos muitas vezes, e aqui era a partir da origem. Outras vezes é a partir das nossas condições sociais. Quanto de dinheiro que se tem para ser reconhecido? Para ser reconhecido e ser respeitado. Para ter o seu direito reconhecido. E aí estamos falando do preconceito de classe. Racismo, historicamente fundamentado em teorias pseudocientíficas do século XIX, que tentaram provar a superioridade biológica de determinados grupos sobre outros. Eu trouxe aqui uma figura de uma tumbeiros, como disse Castro Alves, os tumbeiros,
os navios dele, caçoados, nos falavam sobre isso nos esforços. Bom, e a cultura? A cultura está impregnada daquela visão ainda dessa época. Que nós precisamos de quê? Superar. Superar. Então, a doutrina dos Espíritos nos permite identificar o que em nós tem a base materialista. Se muitas vezes sabermos, identificarmos o que a gente já aprendeu com o vovô, com a vovó, com o papai, com os tios, com os amigos, aprendemos isso. E para isso, muitas vezes, o quê? É comum, mas não é normal. É comum, mas não é normal. Compreendendo? A doutrina dos Espíritos, quando internalizada, nos permite superarmos as fases materialistas que estruturam a nossa forma de ser aqui fora, a nossa forma de ver o outro, a nossa forma de agir, a nossa forma de avançar, a nossa forma de acolher, a nossa forma de conversar. É por isso que Allan Kardec sempre disse: o mais lindo da doutrina dos Espíritos é a filosófica, que quando internalizada, não há como, ela muda a pessoa. Chegou? 10? Que coisa boa. Bom, nesses 10 minutos, eu até peço desculpa a todos vocês pela empolgação, tá? Não fui muito racional, mas eu abro espaço para quem queira fazer alguma pergunta, se for permitido. E aí a gente vai na codificação. Na codificação. Joana de Ângeles é muito clara. Por exemplo, quando ela faz a diferença entre conhecimento e consciência. Às vezes, temos algumas pessoas que dizem assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Hipócrita. Hipócrita, né? E ele está ensinando a filho dele a ser hipócrita. Por quê? Porque as crianças copiam comportamento e não internalizam os conceitos que são verbalizados. Você verbaliza uma coisa, mas faz outra. E está todo mundo vendo. E está todo mundo vendo. Quando eu trabalhava na escola, e as crianças agrediam os professores com algo, com uma palavra, com uma caneta, com um papel. E quando você ia na história, e verificava ali a coisa que lá atrás, veio de glória. Então, há necessidade de mudança. E a mudança começa aqui. Edgar Morin, que ainda está encarnado, filósofo, sociólogo, ele nos diz o seguinte: a gente enxerga o mundo com os nossos conceitos ou com os preconceitos. Muitos de nós, homens que estamos aqui, já ouvimos alguém dizer: homem que é homem não chora. E aí você internalizou. Então, vou chorar, não é isso?
Porque quando eu choro, eu vou demonstrar fragilidade. Eu posso ser frágil, porque eu sou o quê? Homem. Aí você altera o seu sistema fisiológico, porque o choro, não está em nós por um acaso. Ele está em nós porque, biologicamente, ele foi desenvolvido para que nós, seres humanos, os mamíferos, choram. Então, os seres humanos aprenderam, desenvolveram, tem isso em si, não por um mero acaso, mas porque isso nos ensina, nos ajuda a distensionar as tensões. Porque quando você tensiona demais, você adoece, somatiza. Aí vem as doenças psicossomáticas. Psicossomáticas. Ok? Então, vejam, tudo isso que me faz. Chegou aos 3 minutos. Tudo isso e muito mais, numa simples pergunta. De que maneira o Cristo pode contribuir para o progresso? E os Espíritos respondem: ao destruir os preconceitos de seitas, castas, raças, ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. E aí a grande questão é: quando eu, olhando para mim, Jeová, quando eu vou olhar qualquer ser humano, em qualquer latitude que ele possa estar neste planeta hoje, eu quando posso olhar para ele e sentir irmão, ter compaixão, piedade, acolhimento. Como? Eu preciso fazer comigo. Jesus já disse no sermão, não, desculpem, na parábola do bom samaritano. O mercador saiu de Jerusalém para Jericó. Ao meio do caminho foi assaltado pelos salteadores, ladrões, que deixaram dele senu e sangrando a pé do caminho. Veio o sacerdote, um homem da lei, que entendia sobre Deus, sabia tudo da religião, tinha tudo decorado, mas viu aquele homem sangrando e ficou com medo, porque os ladrões podiam dar por lá e ele foi embora. Aí veio um levita, que também sabia tudo da religião, porque o levita era aqueles que cuidam dos fundos das sinagogas. Ainda hoje, no movimento evangélico, há uma parte que fala sobre os levitas, que são as pessoas que cuidam dos cultos. Então, quando o levita veio, também disse: rapaz, poderia ter ajudado, mas se os adultos chegarem aqui, e daí eu não tenho que ajudar. Aí veio o samaritano. Aquela pessoa que é detestada pelos judeus. Aquela pessoa que, quando ele vinha, as pessoas fugiam e diziam: saca, não presta. Aí Jesus disse que os samaritanos vão ver o homem. Ele foi tomado por compaixão. Ele foi tomado por compaixão e não perguntou a religião, não perguntou a nacionalidade, não perguntou o nome, não colocou nenhuma imposição para acolher como irmão. Olha aí, Jesus nos mostrando o que devemos fazer. Que nós possamos retornar aos nossos lares,
melhores do que quando aqui chegamos. Muita paz, obrigado. Muito obrigado, então, Giovanni, pela oportunidade de perceber. Eu só sei que não água. Vamos lá, então, após a palestra que eu passo, se diz à frente, a gente vai dar o andamento do trabalho. A porta da casa está sempre aberta para o leitor, então, convidado. Vamos lá, então. Gratidão, Jesus, pela oportunidade de, nesta encarnação, conhecer essa doutrina que fala sobre a imortalidade da alma, das provas, das expiações, da lei de causa e efeito. Gratidão, Senhor, por ter norte a seguir o teu comportamento. Gratidão por ter o Evangelho também a nos entender, a parar para nós te ensinar os teus comportamentos cristãos. Senhor, ensina-nos a ser benevolente amigo nós, nossas possibilidades, de ser útil na medida do trabalho, nós possamos nos situar como espíritos imortais em caminho de aprendizado. Nós estamos ainda muito a aprender e erramos porque estamos na terra, mas que temos também uma obra perdão para que possamos depois corrigir. Faz de nós uma ferramenta para que nós possamos sempre sermos ao último em prol do Deus. Conduz a nossa mãe, certo estais ao nosso lado, nos ajudando a sermos pessoas melhores a cada dia. Estimula-nos, Senhor, a coragem, a resignação e a fé, certo de Deus, ora por todos. Muita paz, muita luz, Jesus nos abençoe, hoje, agora e muito sensível.